Então, vamos lá. Está entendido, né? Vocês já entenderam que eu não consigo representar qualquer conjunto de números da matemática num computador. Representar de maneira precisa, de maneira fiel. Por quê? Porque os conjuntos de valores numéricos são infinitos. Bom, então alguma decisão tem que ser tomada. Suponha que, aqui só para vocês entenderem, tá? Só para ser didático. Suponha que uma linguagem de programação X, o projetista de uma linguagem de programação X, ele optou em representar os valores numéricos com apenas 3 bits. Com 3 bits. Então, eu só posso usar 3 bits para representar os valores numéricos. Tá? Agora, eu gostaria que vocês me ajudassem aqui. Quais são as combinações possíveis? Aliás, antes disso, quantas combinações eu posso ter com 3 bits? A gente falou um pouquinho disso na aula passada. Alguém se lembra? Eu tenho 3 bits. Eu vou escrever sequências de 3 bits, né, que vão diferir umas das outras. Né? Quantas combinações de 3 bits distintas eu posso ter, no máximo, se eu utilizar 3 bits? Vocês lembram qual a operação matemática que a gente faz? Você tem que fazer 2 elevado ao número de bits. Exatamente. No caso aqui seriam 3, né? Eu não estou acompanhando agora ali o Meet, eu não vi quem falou. Então, quem é que está falando comigo? Matheus. Matheus. Então, 2 elevado a 3 dá quanto, Matheus? Dá 8. 8. Então, eu tenho 8 combinações diferentes. Tá? Então, matematicamente, eu já sei que com 3 bits, eu consigo representar apenas 8 valores diferentes. Né? Agora, me ajudem. São 8 combinações. A primeira combinação, por exemplo, é 0, 0, 0. Os 3 bits iguais a 0. Isso é uma combinação. A segunda combinação. Fala alguém aí, por favor. 001. 001, muito bem. A outra combinação diferente. São 8. 101. 101, muito bem. Mais uma. 111. Tudo 1, né? Muito bem. Tem metade aqui, ó. São 8. Faltam mais 4 combinações. 010. 010. Beleza. O que mais? 100. 100. Maravilha. É difícil agora. Faltam só 2. 010. Ah, não, já foi. 010 já foi aqui em cima. 01. 011. Maravilha. E a última? 110. Não entendi, Jefferson. 110. 110. Beleza. Bom, são combinações, estão as 8 combinações aqui, eu posso garantir que não tem nenhuma outra sequência de 3 bits diferente dessa que eu coloquei aqui. Tá? Bom, aqui eu vou só dar uma organizada para vocês ficarem, para ficar mais fácil de entender. Quando a gente vai escrever combinações, né, para a gente não se perder, eu sempre recomendo fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui embaixo para vocês verem que vai ser igualzinho. Começa com tudo 0, depois muda só o último, depois muda o segundo, aí muda o último de novo. Né? Observe que o primeiro bit sempre ficou 0. Aí você pega isso daqui, repete isso daqui, trocando o primeiro bit para 1. Pronto. Acabou. Né? Estão aí as 8 combinações do jeitinho que vocês falaram. Só que agora numa ordem, e rapidamente eu consigo escrever as combinações. Se eu tivesse 4 bits, seriam 2 elevado a 4, 16 combinações, seria pegar isso daqui, colocar um 0 na frente de todo mundo, seriam as 8 primeiras combinações, e depois pegar isso daqui e colocar o bit 1 na frente aqui de todo mundo, aqui, ó, e aí seriam as outras 8 combinações. Pronto, seria 16. Tá? Mas vamos lá. Bom, então eu sei que eu consigo representar 8 valores. Tá? Quais valores? Né? São 8, mas quais valores eu consigo representar? Tá? Aí o seguinte, eu consigo converter uma sequência binária
em um valor decimal, usando uma técnica que é universal. Tá? Para a gente fazer esse tipo de conversão, então vamos lá. Eu estou falando aqui de número decimal. Então, nós temos aqui valores, que a gente chama de... Esses valores aqui são binários. Tá? Valores binários. Valores binários. Por que são binários? Porque a gente diz que eles são de base 2. O que significa falar que o número é base 2? Significa que, nesse sistema de numeração, eu utilizo apenas 2 símbolos diferentes para representar qualquer valor, qualquer número. Tá? No caso, né, do nosso sistema binário, os 2 símbolos são exatamente o valor 0 e o valor 1. Então, observe que eu tenho aqui 8 combinações diferentes, mas se eu olhar individualmente cada um dos símbolos, eu tenho apenas 2 possibilidades. Né? Ou o símbolo é 0, ou o símbolo é 1. Tá? O que muda aqui é a combinação de zeros e uns, que vai me dar uma informação, que vai me ajudar a representar uma informação. Tá? Fazendo aqui um parênteses, tá? Nós temos o que a gente chama de valor decimal, que são valores que são escritos num sistema de numeração de base 10, que é o nosso sistema de numeração. De forma análoga a que eu falei aqui em cima, né, quando eu falo que o sistema de base 10, significa que eu tenho 10 símbolos diferentes para representar qualquer valor. Tá? É o nosso sistema de numeração. Então, no nosso caso, os 10 símbolos são os dígitos, os algarismos de 0 a 9. Né? Pertence ao nosso sistema de numeração. Qualquer valor que a gente vai escrever, sei lá, 4.987, né? Eu estou usando um destes 10 símbolos que fazem parte do nosso sistema de numeração. E a gente consegue entender que esse número aqui, né? Vou colocar um 0 aqui no final. Esse número aqui, ó, 4.980, é diferente desse daqui, ó. Não é, pessoal? A gente não consegue, a gente já tem uma vivência, né, matemática, que a gente consegue bater o olho nesses números aqui, ó, e perceber claramente que eles são diferentes, apesar de terem dígitos iguais. E, na verdade, os 3 dígitos do número de baixo estão contidos no número de cima. Né? Mas são números completamente diferentes. Né? A ordem de grandeza é completamente diferente. Né? Esse número aqui está na casa dos milhares, enquanto esse daqui está na casa das centenas. Tá? E esse 0 aqui faz toda a diferença. O 0 à direita. Né? Ele multiplica o número por 10, quando eu tenho um 0 à direita. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês? Imagina que eu tivesse aqui, escrito esse número aqui, ó, 4949. Ah. Que dígito é esse? Que eu marquei aqui em azul. Fácil responder, pessoal. Que dígito é esse? Ah, não, professor. É o dígito 9. Né? Agora, uma pergunta que talvez possa causar uma certa dúvida. Mas ainda é fácil. Qual é o peso desse número, do dígito 9, no numeral como um todo? Né? Ou seja, esse 9 que eu estou destacando aqui, ele vale quanto no número? Lembra daquela... 9 unidades? 9 unidades, exatamente. Né? Unidade, dezena, centena, unidade milhar e por aí vai. Né? Então, esse símbolo, visualmente falando, é igual a esse daqui. Vocês concordam comigo? Os dois correspondem ao dígito 9. Mas vocês concordam que esse que eu marquei agora, ele tem um peso diferente no numeral? Quanto que ele vale? 900. 900, né? Então, o primeiro 9 que eu marquei, o que está mais à direita, como foi dito aí, ele equivale a 9 unidades.
O segundo dígito 9 equivale a 900 unidades, ou 9 centenas, como queiram. Tá? Ou seja, ele tem um peso maior no numeral. A mesma coisa vale para os dígitos 4. Esse dígito 4, ele, simbolicamente, né, visualmente, ele é igual a esse outro dígito 4, mas o peso desse dígito aqui é 40 unidades, tá? Enquanto desse daqui é 4.000, tá? E de onde vem isso? Vem, né, do negócio que a gente fala que é a decomposição do número. Então, eu posso dizer o seguinte, esse número 9, ele tem peso 1, porque, na verdade, ele está sendo multiplicado pela base do meu sistema, que é 10, né, elevado a um valor zero, né? 10 elevado a zero. Quanto que é 10 elevado a zero? 0. 1, 0. 1. Qualquer número elevado a zero é 1, tá? Então, 10 elevado a zero é 1. Se eu pegar 10 elevado a zero e multiplicar por 9, vai ser 1 vezes 9, eu tenho o valor 9. Ou seja, esse dígito aqui, como nós tínhamos falado intuitivamente, ele corresponde, ele tem o peso, né, do dígito, do valor 9, de 9 unidades, tá? O segundo valor, que aparece no meu numeral, qualquer que seja ele tem um peso 10, porque é 10 elevado a 1. Tá? Ele tem peso 10. 10 elevado a 1 é 10. 10 vezes 4 dá 40. Intuitivamente, nós tínhamos dito que esse dígito tinha o peso 40, né? O valor 40 dentro do numeral. Tá? O próximo dígito aqui, o dígito 9, ele tem um outro peso, né? 10 elevado a 2. Né? Por quê? Porque ele está na casa das centenas. Né? Então, 10 elevado a 2 é 100. 100 vezes 9, 900. A gente tinha dito isso agora há pouco. Que esse dígito, na posição onde ele está, ele tem o valor 900 unidades. Né? Ou 9 centenas. 9 centenas. Tá? E esse daqui, ele tem também um peso que é 10 elevado a 3. Quanto que é 10 elevado a 3? 1000. 1000, né? Vezes 4, eu tenho, então, quanto vale esse dígito. Ele vale 4.000, tá? Isso, pessoal, nós tínhamos como algo intuitivo, né? Porque a gente está acostumado com o sistema de numeração decimal. E lá no ensino fundamental, a gente aprende a fazer a decomposição do número, né? Talvez a gente não veja na forma de potência, porque a idade que nós tínhamos quando a gente aprendeu isso, a gente não tinha uma maturidade matemática para poder entender o que é potência, tá? Mas agora a gente pode escrever como potência. Então, eu pego o primeiro dígito, o mais à direita, e multiplico ele pela base do meu sistema, que no caso aqui é 10, elevado à potência zero. 10 elevado a zero é 1, eu tenho aqui o valor 1, tá? Deixa eu fazer uma outra coisa aqui. Depois, eu pego o segundo dígito e multiplico ele pela mesma base 10, só que agora é elevado a 1. 10 elevado a 1, 10. Né? Isso porque o nosso sistema de numeração é o decimal. E assim eu faço para todos os outros. E eu tenho isso aqui, ó. 4 vezes 10 elevado a 3 é 4.000. 9 vezes 10 elevado a 2 é 900. 4 vezes 10 elevado a 1 é 40. Né? Finalmente, 9 vezes 10 elevado a 0 é 9. Né? E se eu somar tudo isso daqui, se eu somar esses valores aqui, eu vou ter exatamente aquele valor que eu tinha escrito no início da aula, 4.949. Tá? Então, esse é o resultado da soma dessas parcelas. Tá? Bom, isso daqui é uma revisão lá do prézinho primário, né? Alguém tem alguma dúvida? Lá do jardim de infância daqui. Não, professor, a gente vai relembrando. Beleza. Por que eu estou tocando nesse assunto? Né? Sempre tem um motivo. Né? Quando eu tenho um sistema binário, ou qualquer sistema de numeração, não precisa ser somente o binário, esse fenômeno que eu mostrei aqui, ele se repete. Tá? Ele se repete. Só que agora eu troco a base. A base não é 10 mais. A base é aquela
do sistema com o qual eu estou trabalhando. Então, quando eu olho para essa sequência binária, e eu quero entender como que esse número pode ser representado, né, na base decimal, basta eu aplicar essa sequência binária o mesmo raciocínio que eu usei aqui. Só que agora, ao invés de usar a base 10, eu vou usar a base 2.